Você já parou para pensar que investir é muito parecido com cozinhar? Se você coloca só arroz no prato, a refeição fica sem graça, mas se exagerar no tempero, também não dá para engolir. Com os investimentos acontece a mesma coisa. A questão não é só o que colocar, mas como equilibrar. Hoje eu quero te mostrar, de um jeito profundo mas fácil de entender, os modelos de diversificação mais respeitados do mundo. E, no final, vou entregar uma chave prática, um resumo poderoso que traduz toda essa teoria em algo aplicável ao seu dia a dia. Um mapa que você não encontraria sozinho. Vamos juntos! Lá nos anos 50, Harry Markowitz apresentou a famosa teoria moderna do portfólio. Ele dizia basicamente o seguinte: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Mas ele foi além da metáfora. Criou cálculos para medir risco e retorno, encontrando a chamada fronteira eficiente. Parece complicado, né? Vamos facilitar com uma metáfora. Markowitz provou que montar uma carteira não é só misturar ativos ao acaso. Existe um limite chamado fronteira eficiente. É como planejar uma viagem. Você pode gastar menos tempo ou menos combustível, mas nunca os dois ao mesmo tempo sem abrir mão de algo. A fronteira eficiente é justamente a rota que leva você ao destino da forma mais inteligente possível, sem desperdício de risco nem de retorno. Qualquer outro caminho é mais caro, mais demorado ou mais arriscado do que precisa ser. Depois veio William Sharp, com o CAPM, relacionando o risco de cada ativo com o risco do mercado. Esse estudo mostrou que o retorno de um ativo não depende apenas dele, mas principalmente de como ele se move junto com o mercado, o chamado risco sistemático. Depois, Brinson e colegas comprovaram algo decisivo. O que explica a maior parte do resultado de uma carteira não é a escolha de uma ação específica, mas sim a alocação de ativos, quanto você coloca em renda fixa, quanto em ações, quanto em imóveis, e assim por diante. Ou seja, o desempenho vem muito mais da forma como você distribui o patrimônio entre classes de ativos do que da busca pela ação perfeita. E como ninguém no mercado aceita ficar parado, estudiosos e gestores seguiram pesquisando formas cada vez mais eficazes de buscar o mesmo objetivo, o maior retorno possível com o menor risco necessário. Surgiram modelos mais sofisticados, como o Risk Parity, muito usado pelo Rei Dalio, da Bridgewater. Ele diz: não divida só por porcentagem de dinheiro, divida pelo risco que cada ativo carrega. É como montar um time de futebol. Você não pode ter 10 atacantes e um zagueiro. O time vai ser frágil. Precisa equilibrar defesa, meio e ataque. Mais recentemente, o espanhol Marcos Lopes de Prado criou o Hierarchical Risk Parity, que usa técnicas de inteligência artificial e teoria dos grafos. Em vez de montar um time só olhando os jogadores, ele olha como eles se relacionam entre si. Quem combina bem, quem se atrapalha, quem se completa. Agora chegamos à parte mais importante deste vídeo. Até aqui, você viu teorias consagradas, estudos acadêmicos e estratégias usadas pelos maiores investidores do mundo. Mas eu sei o que você deve estar pensando. Tá bom, e como eu aplico isso na minha vida real? É aqui que entra o modelo que eu vou te apresentar. Pense nele como um mapa traduzido. Não substitui as teorias, mas transforma todo esse conhecimento em algo prático, aplicável, claro. Ele se organiza em 4 blocos principais, cada um refletindo lições dos modelos anteriores. 1. Renda fixa, a base defensiva. Aqui está a conexão com a fronteira eficiente de Markowitz. A renda fixa oferece o menor risco para cada nível de retorno, funcionando como colchão de segurança. Exemplos: Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDBs. O objetivo é equilibrar a carteira, reduzindo a volatilidade dos ativos de risco. 2. Renda variável, a busca por crescimento. Conecta-se ao CAPM Brinson, mais retorno, com risco proporcional ao mercado. Inclui ações brasileiras e internacionais. Aqui está a engrenagem do crescimento de longo prazo, equilibrada com a alocação de ativos. 3. Imobilizado e ativos reais, a âncora. Representa a visão prática de que patrimônio sólido precisa de uma parte em imóveis e ativos tangíveis. Relaciona-se com a ideia de diversificação estrutural de Brinson, classes de ativos com comportamentos diferentes ao longo dos ciclos. É a parte que protege contra a inflação e dá estabilidade patrimonial. 4. Bloco antifrágil, a proteção contra o inesperado. Aqui entram ouro, Bitcoin e outros ativos que se comportam de maneira distinta em crises. Essa camada é inspirada pela robustez do Risk Parity e HRP. A ideia é incluir ativos que, mesmo pequenos na carteira, podem reduzir drasticamente o impacto de choques extremos. Não é sobre previsão, mas sobre preparação. Se o mercado vira do avesso, esse bloco segura a estrutura. E como tudo isso se traduz na prática? Eu vou te mostrar um modelo que une perfil de investidor, idade e proporção ideal de ativos. É o mapa final, o tesouro que traduz décadas de estudos em algo que você pode aplicar. Veja como funciona. Nós dividimos a carteira em 4 blocos principais. Item imobilizado, que dá solidez patrimonial e protege contra a inflação. Item renda fixa, a base defensiva que reduz o risco e garante estabilidade. Item renda variável, que é o motor de crescimento de longo prazo. Item e o bloco antifrágil, onde entram ativos como ouro e Bitcoin,
preparados para segurar a carteira em momentos de crise. Agora, como esses blocos se organizam? Isso depende de duas coisas: o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou agressivo, e também a sua idade. Se você ainda não sabe qual é o seu perfil, já tem um vídeo aqui no canal só sobre análise de perfil do investidor. Vale a pena assistir depois, porque ele vai te ajudar a identificar em qual dessas categorias você se encaixa. Um jovem de 20 anos com perfil agressivo, por exemplo, terá 50% em renda variável e apenas 20% em renda fixa, porque ainda tem tempo para lidar com volatilidade. Já um investidor conservador de 60 anos vai inverter essa lógica: 40% em renda fixa, 40% em imóveis e apenas 15% em renda variável, priorizando estabilidade. Repare que os percentuais mudam, mas a estrutura de 4 blocos permanece. Isso garante equilíbrio entre risco e retorno, exatamente como Markowitz descreveu na Fronteira Eficiente, mas de um jeito simples e aplicável. E ao mesmo tempo respeita o que Sharpe, Brinson, Dalio e Lopes de Prado ensinaram: diversificação real, com blocos que se complementam. Esse é o tesouro final, um modelo que não só explica a teoria, mas mostra como colocar em prática no seu dia a dia. Se você gostou desse mergulho, imagina o que podemos fazer olhando para sua empresa e o seu patrimônio. Aqui na Vrai Consultoria, nós ajudamos empresários a montar uma estratégia de investimentos realmente diversificada, equilibrando risco e retorno com as técnicas mais modernas, mas sempre traduzindo isso para a prática, sem complicação. Então já sabe, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí embaixo: eu sou da Fronteira Eficiente. Só quem assistiu até o fim vai entender. Entre em contato com a gente. Seu futuro financeiro merece mais do que achismos. Ele merece consultoria de verdade.